sou o Chuck, founder da MarketR, e hoje eu vim falar aqui que não é difícil contratar geração Z, a tua empresa que não é legal. E sim, eu tô falando que a empresa, no século que a gente tá, no ano 2025, ela tem que ser legal. É isso, você acostuma. É isso. Vamos tentar quebrar em algumas partes o que eu tô dizendo, vai. Lá atrás, quando a gente contratava alguém, né, falando bastante tempo atrás, a gente não precisava pensar em muitas coisas como a gente tem que pensar hoje. Era basicamente benefício, salário e escopo de trabalho. É isso. Então, você era contratado por uma pontinha ali do trabalho e você só se preocupava com aquilo e tudo mais. E hoje a gente vem mudando muito, né? As gerações vêm mudando, o mundo vem mudando e, consequentemente, a visão das pessoas vem mudando com como elas enxergam as coisas. Hoje, você trabalha com um público não só de pessoas que vão trabalhar contigo, mas que vão consumir teu produto, consumir teu serviço, que ele é muito mais crítico do que a pessoa lá de trás era, em vários pontos, vários aspectos. Então sim, a sua empresa tem que ser legal, a sua empresa tem que ser sexy, a sua empresa tem que ter propósito, o que você faz tem que ter sentido, senão eu não vou trabalhar nela só por causa de dinheiro, em muitos cenários. Tá, Chuck, mas está errado, está certo? Cara, nenhum dos dois. Não tem errado e certo, tem o consenso, tem o combinado e o jogo claro entre quem tá contratando e quem tá sendo contratado. Então assim, é muito fácil a gente falar: ah, a geração Z não presta, a geração Z não trabalha. Quando você tem uma empresa que não tem processo, você tem uma empresa que não sabe para onde está indo, você tem gestores que não estão conectados com o que a empresa está direcionando como trabalho, que não estão traduzindo isso bem para o time e não estão conseguindo engajar as pessoas para efetuar esse trabalho também. Então assim, é muito mais fácil a gente reclamar do que a gente entender o novo perfil de pessoa que está vindo aí do mercado de trabalho. A gente tem um mundo inteiro mudando. Daí você vai ficar reclamando dele até quando? Porque você tem duas opções: reclamar dele ou começar a entender o que ele quer, começar a entender quais são os pontos, né, que você precisa trabalhar dentro da sua empresa. Logicamente, você tem que seguir os princípios que você quer dentro dela. Você não vai dar o braço a torcer para tudo, você não vai moldar a empresa conforme o mercado de trabalho, não. Mas um ponto ou outro, caso você não queira ser aquela pessoa que só reclama ou que tem muita dificuldade de contratar, você vai precisar ceder ou vai precisar entender como fazer funcionar, porque é o perfil da pessoa que está vindo agora. Então, acredito que a gente precisa falar aqui um pouco sobre o meio termo de tudo isso. Você não pode abdicar do que você acredita, você não pode abdicar, como founder eu digo isso muito veementemente, eu digo isso. Você não pode abrir mão do que você acredita, porque foi isso que fez sua empresa chegar até onde ela está agora, e vai talvez isso um pouco mais evoluído, que vai fazer ela chegar aonde ela vai chegar daqui a uns anos. Você não pode abrir mão disso, você não pode abdicar da sua visão, mas você tem que entender que até para mercado de trabalho e mercado como um todo, para vender produto, vender serviço, você precisa entender que as coisas estão mudando. Você não pode ficar parado no tempo. Tá, mas por que a gente fala tanto sobre propósito agora? Se até ano passado a gente não falava. Não é bem ano passado, né? A gente tá falando de uma mudança de geração. Então, toda mudança geracional causa muito impacto. Às vezes um pouco menos, mas essa principalmente tá causando muito impacto. E a gente já tá em outra acontecendo, né? As pessoas que vão trabalhar daqui 15 anos já são outras pessoas, já são outro perfil de pessoas. Então, assim, essas mudanças geracionais, elas causam muitas adaptações necessárias nas empresas ou em qualquer outra coisa. Você que vende um produto para uma geração mais nova, acaba pegando isso também na hora de conseguir se comunicar com ela. Então a forma que você se comunica, os apelos nas campanhas são diferentes. Apelos hoje que são movidos a propósito têm muito mais força do que apelos promocionais. Apelos de preço, de campanha por preço. A Black Friday do ano passado foi um dos piores números de Black Friday de todos os tempos. Por quê? Porque o apelo de preço ele é legal, ele funciona para muita coisa, mas tem muito serviço, muito produto que hoje a maneira de consumo está se voltando mais para propósito, mais para storytelling, mais para o que você representa e qual valor você agrega do que quanto ele custa. Porque o preço é só um acréscimo de quanto de valor agregado e como você expõe isso e como você entrega esse valor, né? Então, se você consegue exibir isso legal, você consegue aumentar seu preço, por exemplo, também. O preço não é mais a primeira coisa que é analisada. Consequentemente, para o mercado de trabalho, o salário não é só a única coisa analisada. Principalmente quando a gente fala de pessoas que têm essa possibilidade de pensar nisso, né? Tem muita gente que precisa trabalhar e não vai pensar nisso necessariamente num primeiro momento, mas vai ser uma coisa que vai ficar sempre ali tangenciando os feedbacks, tangenciando os papos com o gestor, porque é uma coisa sim considerada como importante. Pode não ser uma primeira opção dela porque ela precisa, né, trabalhar, precisa pôr comida na mesa, ela precisa pensar em outras prioridades primeiro, mas é uma coisa que sim incomoda e em algum momento vai fazer ela sair da sua empresa ou até vai fazer com que ela trabalhe não tão engajada assim, porque ela não acredita no que ela tá fazendo. E outra, a gente tá falando muito de propósito com intenção de alguma coisa acontecer, mas cara, se pergunta, por que você tá fazendo o que você tá fazendo hoje?
Se você não tem propósito para estar fazendo o que você está fazendo hoje, você precisa buscar um, porque senão não vai perdurar, não tem longevidade e longo prazo, seu negócio vai acabar. Você tem que entender o porquê você faz o que você está fazendo hoje. Se você não entende isso também, você não vai conseguir passar isso para ninguém. Consequentemente, você não consegue passar isso para o seu cliente. E ele está comprando de tudo porque talvez não tenha uma opção melhor, mas em algum momento, quando a concorrência aumentar, quando tiver uma opção melhor, ele vai para outra. Então acho que para concluir é isso. Vamos pensar na geração Z, na geração X, 1000, Y, tudo beta teste, qualquer uma geração que está vindo, pensa nela não só como mercado de trabalho, mas também como mercado de consumo. Para você vender para esse cara, o que você precisa pensar nisso hoje? Como que você precisa pensar hoje? Como que você precisa fazer suas campanhas, sua comunicação? Tudo isso está mudando, não é só o mercado de trabalho que está mudando. Da mesma forma que se você não se adequar para o mercado, em campanhas, em marketing, em comunicação, você perde seu cliente. Se você não se adequar para o mercado de trabalho, você perde também seus possíveis talentos. Então isso é importante para todos os âmbitos, né? Inclusive se você está querendo arrumar uma namorada, por exemplo, também, isso também é importante para você, tá? Mas a tagline disso tudo é: você não pode abrir mão dos seus princípios, você não pode moldar toda a sua empresa por causa disso, porque foi tudo que você fez até agora que te fez chegar até ali, que vai te fazer, né, evoluindo o seu pensamento estratégico, vai ser o que vai fazer você evoluir para o próximo passo. Você tem que considerar, e dentro do que faz sentido, se moldar ou não para um trabalho flexível, se moldar ou não para um benefício maior, menor, para um salário maior, menor, para um home office, qualquer outra coisa que faça sentido para as pessoas que estão vindo, que estão te dando feedback do porquê elas não ficam, talvez. E parar de reclamar, né? Parar de reclamar do que você não tem como mudar, porque a mudança de geração não depende de você querer, você gostar ou você reclamar. Aí vai de você conseguir resolver mais esse problema como empreendedor ou ficar reclamando. E você vai ser o cara que fica reclamando ou que resolve o problema. Então comenta aqui se você tem algum problema de contratação, se você tem alguma coisa que hoje em dia ou em algum momento, né, recente, foi difícil para você e você tem se adaptado aí para esse modelo novo de negócio, modelo novo de trabalho, essas flexibilizações, como que está funcionando na sua empresa. Deixa um comentário pra gente saber como tá acontecendo aí para você e a gente vai conversando pelos comentários. Não deixe de deixar o like no vídeo também, beleza? Se inscreve também no canal e é isso, obrigado.